Esse vídeo é para homenagear o Daniel Kahneman. Hoje ele partiu, nos deixou aqui na Terra, mas deixou também seus ensinamentos e a inspiração para muitos de nós, economistas e outros profissionais. O Daniel Kahneman, ele na década de 70 começou a trabalhar com Amos Tversky, um companheiro dele na Universidade de Jerusalém, que ele sempre procurava e nunca esquecia de considerar e reconhecer a importância do Tversky no trabalho. Ou seja, uma das lições que ele me deixou e deixou a várias pessoas era a simplicidade, a humildade. Ele recebeu o prêmio Nobel pelo trabalho que fez com Amos Tversky na década de 70, mas o Tversky não recebeu porque já havia falecido, mas ele sempre repetia isso. O Kahneman, ele deixa um legado para nós economistas e acendeu uma luz para que se prestasse mais atenção à área, a questão da psicologia nas decisões e a influência dela nas decisões, tanto de pessoas como de empresas. Abriu então um leque de várias pesquisas em áreas como finanças comportamentais, psicologia do consumidor, psicologia da pobreza e várias outras áreas, todas como decorrência dessa mensagem que ele deixou e das pesquisas que ele fez. Ele é um israelense, né, que nasceu em Israel, mas a família morava na França na época da Segunda Guerra Mundial. Ele diz que ele conta num dos depoimentos dele que ele, quando era pequeno, ele morando na França, quando a França foi invadida pelos nazistas, eles deveriam usar sempre uma capa, e nessa capa tinha uma estrela para determinar quem era nazista. Ele era menino ainda e ele lembra que ele se escondeu essa estrela, ia passando um alemão em direção a ele e não percebeu a estrela, pegou ele no braço, deu umas moedas, e ele disse que desde esse tempo, ele que era aterrorizado pelos comentários que ouvia em casa sobre o mal que eram os alemães, ele disse que começou a imaginar como é interessante o comportamento humano, que uma pessoa que ele tinha na conta de alguém muito mal, tratou com carinho, certamente porque não desconfiou, né? E depois mais tarde, né, eles saíram da França quando acabou a Segunda Guerra, o pai dele faleceu, ele voltou para Jerusalém com a mãe e ele conta que lá ele teve que trabalhar no exército, né, ele serviu ao exército e trabalhou já como psicólogo. Ele se formou em psicologia e em matemática e como psicólogo ele trabalhava entrevistando, fazendo analisando militares para descobrir quem eram os mais propensos a serem líderes no exército de Israel. E ele disse que, para fazer esse trabalho, ele desenvolveu um questionário a partir de entrevistas, e com essas entrevistas ele anotava os dados e tinha assim, umas estatísticas pelas pontuações que ele dava por respostas que podiam ser um indicativo de pessoas mais propensas a serem líderes. Ele fez um comentário de que, surpreendentemente, algumas das estatísticas se mostravam totalmente diferentes da situação na prática, ou seja, pessoas que pelas pesquisas dele, né, pelos dados estatísticos, seriam grandes líderes na prática, na verdade não se mostraram, e o contrário também aconteceu. Alguns que eram péssimos nas análises que ele fez a partir dos questionários, na prática se mostraram pessoas que teriam algumas qualidades para serem bons líderes. Então ele depois foi convidado nos Estados Unidos, né? Ele já foi professor em Berkeley, né? E ficou na Universidade da Califórnia, depois foi para Princeton até o final da vida dele, né? Que concluiu, cuja trajetória de vida na Terra terminou hoje, dia 27 de março de 2024, mas que vai continuar para sempre, porque o legado dele fica entre nós. Ele acendeu essa ideia, né? Ele
fez vários estudos experimentais, contestando ou tentando agregar, não é exatamente contestando, mas inserindo alguns insights que foram e têm sido muito relevantes para a economia e para outras ciências sociais aplicadas, de considerar pessoas que estão por trás de empresas também, que têm aspectos psicológicos e que, portanto, esses aspectos influenciam as suas decisões. Nossa gratidão ao Daniel Kahneman pelo trabalho dele, pelo grande pesquisador que ele foi, pelo que ele nos deixa, o seu legado importante, pela sua humildade e características como ser humano. Obrigada.